Olá! De forma muito parecida como o próprio Visual Studio trabalha com Azure em termos de integração, nós oferecemos a mesma opção para quem trabalha na IDE Eclipse e trabalha com projetos web utilizando o Java Enterprise Edition. Neste cenário, eu tenho configurado um projeto. Então, aqui no meu cenário tem um projeto chamado My Hello World. Dentro desse projeto tem uma página simples. O intuito é realmente mostrar a criação do deployment para o Azure. Então repare que eu tenho aqui o meu projeto tradicional e logo acima dele eu tenho um outro projeto chamado de My Azure Project, no qual eu vou utilizá-lo para criar uma instância de Cloud Services. Então só para a gente poder ter claro, a nossa integração hoje ela permite que você crie instâncias em Cloud Services, tanto para staging quanto produção, e que você possa cambiar, que você possa trocar entre ambos os estágios e também fazer deploy entre esses estágios. Dentro do mundo Eclipse também nós temos a integração com o Team Foundation Server, então ele permite que você faça build e deployment automatizado utilizando Entity ou Maven. Então você pode utilizar esses dois cenários para a montagem do deploy e também versionar o seu projeto Eclipse. Então nesse cenário eu tenho o plugin do TFS instalado e eu também fiz a instalação de um plugin para Azure. Então você tem a instalação do plugin para Azure, esse plugin para Eclipse você consegue integrar e criar um novo projeto. Então só para a gente mostrar o primeiro passo da integração, se você escolhe no seu projeto com o botão direito na opção Azure, você pode criar um package for Azure, ou seja, você vai preparar o seu projeto para que ele seja deployado, para que ele seja distribuído no Azure. A partir do momento que você cria esse package for Azure, você põe o nome do projeto, por exemplo, e ele vai criar esse projetinho aqui em cima, que a gente tem como exemplo. Aqui esse My Azure Project. Dentro dele, ele tem uma configuração chamada de Worker Role. Então o Worker Role vai ficar responsável por realizar o deploy tanto da versão do JDK, que nós temos utilizado nesse exemplo. Então nesse exemplo tem usado o JDK 8, e também se você utilizar JBoss, Tomcat ou outra ferramenta de Application Server, ele também vai disponibilizar no momento do deployment. Então você pode configurar ela a qualquer momento para que seja feito o deployment dela. Só para que a gente veja algumas configurações, vou até separar aqui para a gente ver um pouquinho de Server Configuration. Então aqui eu posso escolher se eu quero fazer um third party ou caso eu queira levar a minha JDK local. Então ele prepara para fazer esse deployment para o Cloud Services. O servidor, você pode tanto definir na parte de emulação, você consegue emular o Azure na sua máquina local sem ter necessidade de realizar o deployment no primeiro momento, e depois, no segundo momento, ele permite que você faça também o deployment do seu Tomcat, ou do seu JBoss, do Glassfish, ou de outra solução que você utiliza para Application Server, para que ele faça o deploy da aplicação. E aqui, qual é a aplicação que eu vou levar adiante. O Azure tem uma série de configurações que permite que você faça para que adapte o seu Cloud Service. Então você pode configurar item a item, o que você considera como importante, até fundamental para que você faça o deployment. E pensando realmente no cenário de dev testes, então a gente criando máquinas no Azure, criando sistemas, serviços utilizando o Cloud Services, permite que você tenha realmente um deployment mais escalável, mais flexível, e que você consiga realmente configurar a versão de JDK e parâmetros que são necessários para que sua aplicação funcione, para que ela esteja no ar. Uma vez que você tenha configurado, o Azure oferece algumas formas de você poder trabalhar. Então a primeira delas é realmente utilizar o emulador do Azure. Então no primeiro momento, antes de você realizar o deployment, antes de você criar a instância, você pode simular através do uso de um emulador. Então nesse cenário eu vou pedir para criar utilizando o Run Azure Emulator. Então ele já inicia, reparem aqui embaixo que ele já inicia o deployment. Então, no primeiro momento ele faz um deployment local, ele faz a cópia da JDK, então ele vai trabalhar totalmente embaixo dessa worker role, então dessa função, dessa regra que segue o formato do próprio Azure. Então ele faz um deployment local, nesse primeiro momento, para simular a emulação, e o intuito é que a gente simule realmente, que a gente faça um teste local, simulando um serviço do Azure.
Então, por enquanto ele vai subindo, ele vai se preparando, né, para que a gente possa executar o deployment. Então ele já está pronto, ele já está no ar. Ele vai liberar para a gente agora aqui um emulador para que a gente possa acompanhar as threads que são executadas pelo Azure, né? Até para a gente poder acompanhar transação, status, demais itens que acompanham o uso do emulador. Então nesse momento ele vem preparando, né? Então o Storage Emulator, né? Porque como funciona a estrutura do Cloud Service, né? Você tem o serviço do cloud, né? E você também consegue simular o storage, né? Onde você vai armazenar fonte, onde você vai simular a máquina virtual na qual ficará responsável por emular esse ambiente. Então você consegue ter toda a emulação completa utilizando o emulator. Então ele vai subir também o Tomcat, né? Ele vai subir a porta conforme a gente configurou. Nesse cenário eu configurei no 8090, até para que não tenha conflito com o TFS, mas no ambiente tradicional você pode configurar com a porta que você queira. Então o servidor está no ar. Já começa a emulação, ele traz aqui uma telinha para que a gente possa acompanhar a emulação do serviço, né? Então, até para que a gente veja que o serviço está verdinho, né? Então a aplicação está rodando. E vem aqui no browser só para a gente poder testar a emulação, né? Ele está aqui na porta 8090. Vou pedir para dar um F5 e a aplicação está carregada, né? Então aqui ele carregou para a gente o Hello World. Ok. Então a gente foi e testou, né? Então esse seria um teste local. Eu posso utilizar outras ferramentas como o Test Manager, o Visual Studio Coded UI e também o teste de carga, para que eu faça realmente testes mais pesados, né? Para que realmente garanta a disponibilidade e a performance e também o comportamento da aplicação. Tá? Então a gente consegue integrar, né, toda a nossa suite de testes de qualidades, tanto também capturar informações de testes via JUnit. Então, se você trabalha hoje com JUnit, se você trabalha com Selenium, a gente consegue capturar essas informações tanto para integração contínua, né? Então buscar essas informações no build, quanto também executar testes a qualquer momento. Tá? Então a gente acaba oferecendo também esse tipo de integração. Agora que a gente testou, né, que a gente fez a emulação, que a aplicação está ok, a gente passa para o próximo passo, que é realizar o deployment da aplicação. Então a gente tem aqui mais um ícone, né, dentro da integração do Azure oferecida para Eclipse. Dentro desse cenário, eu vou escolher a minha assinatura, né, então eu aponto para qual assinatura que eu tenho no Azure, a minha storage account, o serviço que eu vou criar, né, então eu posso criar um novo, vou utilizar o serviço que eu já tenho, o sistema operacional no qual eu vou apontar a minha aplicação e se ela será um staging ou production. Tá? Então aqui nesse cenário eu vou apontar ele direto para a produção e eu vou pedir para iniciar a publicação. Então neste momento ele vai realizar o deployment para mim. Então agora ele iniciou esse novo deployment, ele vai carregar todas as configurações que eu tenho, como JDK, o próprio ambiente que eu tenho utilizado para fazer os meus testes. Né? Então ele vai preparar uma máquina realmente do zero para mim. Né? Então ele vai criar uma instância nova, ele vai subir SDK, ele vai instalar, ele vai preparar o application server, ele vai levar todas as configurações que eu tenho já desenhadas dentro do meu projeto para disponibilizar um Cloud Services completo para que eu possa testar, para que eu possa utilizar tanto em ambiente de staging quanto em ambiente produtivo. Reparem que aqui embaixo, né, ele vai mostrando na console todo o passo a passo que ele está executando. Né, então ele tem subido agora nesse momento para o blob do Azure. Né, então só para a gente poder ver aqui um pouquinho da conexão que ele tem realizado aqui. Então subiu o ponto .or, está subindo o Tomcat. Então ele vem realizando essa operação. Como essa operação ela pode levar algum tempo, né? Então de 5 a 10 minutos, só para a gente poder ver, a gente tem outros publishers aqui que eu já fiz no passado, né? E agora ele iniciou aqui a etapa de criação, só para a gente poder ver esse serviço no Azure rodando e funcionando. Eu tenho aqui a conexão com o Azure, e agora em estado de production,
ele daqui a pouco vai mostrar para a gente a criação aqui de uma nova instância. Deixa só ele começar a receber as informações do meu Eclipse. A gente já vai começar a enxergar essa nova instância sendo criada. Então aqui ele está fazendo deploy, deploy 60%. Por enquanto nenhuma atividade ainda. Agora começou a execução de um deployment. Então, basicamente, você tem essa facilidade tanto de criação ou de realizar um deployment dentro de um mesmo estágio. Um recurso muito bacana, que lhe permite que você faça o swap entre staging e produção. Então, a mesma forma que você tem dentro do Visual Studio funciona dentro do Eclipse também. Então, você tem essa possibilidade de fazer swap entre ambientes, de fazer deploy, testar, homologar e a partir daí trocar de um ambiente para outro. O Cloud Service te oferece vários recursos de escalabilidade, até para você poder aumentar o tamanho da sua aplicação, para que você possa testar, para que você possa analisar a sua performance e garantir escalabilidade. Então, que é uma das vantagens do Cloud Service por trabalhar no modelo PaaS. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E essa foi uma apresentação mostrando Eclipse ligado com Azure para que a gente possa realmente utilizar um alto nível de integração entre a nossa tecnologia de nuvem e as nossas ferramentas de desenvolvimento integradas